Bom dia, bom dia, bom dia. Terça-feira, 24 de fevereiro de 2026. Estou aí mais uma vez, me colocando no lugar de católico e me dando o direito de resposta para um outro comentário que eu ouvi. Isso não foi um podcast, foi um vídeo gravado de uma pessoa muito bacana. Às vezes eu até curto algum comentário que essa pessoa posta. Uma pessoa realmente de respeito, uma pessoa séria. Mas é que alguns comentários com relação às etapas da Igreja Católica, ou aos momentos que a Igreja Católica vive, eu falo para vocês, eu nunca vi o que essas pessoas falam. Eu nunca vi 58 anos indo na Igreja Católica, participando das missas ao domingo, participando dos momentos festivos e dos momentos de guarda da Igreja Católica. Eu nunca vi essas coisas que esses meus irmãos estão falando e estão postando. Então, o comentário de agora foi a respeito do que significa a cruz de cinzas na testa dos católicos na quarta-feira de cinzas, o que significa a quaresma. Puxa vida, foi falado então que a quaresma é um momento de arrependimento pelos pecados cometidos, vamos dizer, no carnaval, de uma vez que a quaresma começa logo depois do carnaval. Então primeiro é feita uma festa da carne, onde se entrega de tudo, se entrega a bebedeira, as drogas, a orgia, todo tipo de coisa maligna. E depois disso então a Igreja Católica tem um período de purificação, tem um período de santificação, tem um período em que perdoa todos esses pecados cometidos. Foi comentado que primeiramente existe, entre aspas, uma liberação para pecar, sabendo-se que em seguida vem um momento de purificação. Uau! Não é nada disso não. Não é nada disso não. A Igreja Católica, ela não aceita essas festas da carne. Como a Igreja Católica não aceita nenhum tipo de anticonceptivo. Nenhum tipo deles. Nem pílula e nem outro tipo. Não aceita. Como a Igreja Católica não aceita que os casais tenham relação íntimas entre si antes do matrimônio. Não aceita. Isto não é aceito pela Igreja Católica. Esta é a Igreja Católica raiz. Essa é a que eu vivo e a que eu sigo. Eu comentei para vocês no vídeo passado, eu vou falar mais uma vez. Assistam os vídeos do Padre Paulo Ricardo. Escreva aí no YouTube o que você quiser. Paulo Ricardo explica o matrimônio. Paulo Ricardo explica o pecado da carne. Escreva como você quiser. Assistam os vídeos do Padre Paulo Ricardo. Vocês vão conhecer o que é o catolicismo de verdade, não as alterações que o homem colocou no catolicismo. As cinzas na testa. Da onde vêm as cinzas? Todos nós nos lembramos da passagem da Bíblia quando Jesus Cristo vai entrar em Jerusalém sentado no burrinho e que as pessoas estendiam mantos vermelhos ou folhas de palmas no chão, para que o nosso Senhor Jesus Cristo, como se estivessem fazendo um tapete para que o nosso Senhor Jesus Cristo entrasse na cidade de Jerusalém. Então, a Igreja Católica, quando celebra este momento, quando chega no dia de celebrar este momento da entrada do nosso Senhor Jesus Cristo, nós católicos levamos as palmas, as folhas de palma, como se nós estivéssemos estendendo para Jesus Cristo. Nós nos transportamos para o passado naquela época, como se nós pudéssemos fazer isso, estar lá, e estamos fazendo esse ato de ver que Jesus Cristo
de entender que Jesus Cristo é um rei. Nós estamos montando um tapete, criando um tapete para que ele passe, porque ele é rei. Estas palmas, estas folhas de palmas, elas são guardadas. Cada fiel católico guarda a sua. Deveria guardar. Quando chega, algumas semanas antes da quarta-feira de cinzas, a igreja coleta de volta todas essas palmas, pede para os fiéis católicos: olha, você que guardou a sua palma da festividade do ano passado, que a folha já está toda sequinha, já não é mais aquela palma verde bonita, já está toda amarelada, sequinha, você pega nela até quebra, tragam de volta. Então todos os fiéis levam aquelas folhas de palma de volta, aquilo é queimado, transformado em cinza, e é aquela cinza que é passada na nossa testa. Porque tem também passagens bíblicas do Antigo Testamento que falam que as pessoas, quando se arrependiam, elas se vestiam de saco, algum tipo de saco de guardar alimento, algum pano de baixíssima categoria. Eram sacos feios, rasgados, as pessoas teciam roupas com aquilo, se vestiam de saco e se cobriam de cinzas, porque elas aceitavam que elas eram pecadoras. Elas reconheciam que elas eram pecadoras e que elas precisavam melhorar de vida. Como esse irmão falou no vídeo, converter-se, metanoia. A origem da palavra é metanoia, mudança de direção. Isso é a conversão. Como está escrito também no Novo Testamento, Deus não quer sacrifícios. Ele quer um coração arrependido. É isso mesmo. Um coração que mudou de direção, que não vai mais em direção ao pecado. Que mudou. Se converteu. O que acontece a cada dia. Agora, falar que a Igreja Católica aceitou a festa do Carnaval, porque depois disso vem um momento de bênção e de graça, e que a Quaresma é esse momento, puxa vida, isso daí não foi bom não. A Igreja Católica nunca aceitou esse tipo de festa de orgia. Nunca aceitou. Como não aceita tatuagem, piercing, aborto, casamento de pessoas do mesmo sexo. Não aceita. Porque aquilo é uma instituição séria. A Igreja Católica, aqui eu vivo, aqui eu estou falando para vocês, esses vídeos que eu tenho feito, contando para vocês como é a Igreja Católica, a experiência que eu tenho da Igreja Católica, é da Igreja Católica tradicional, é daquela de verdade mesmo. Não é essa brincadeira que estão fazendo hoje pelo mundo. E nós, católicos, nós temos que ser críticos naquilo que acontece na Igreja Católica, não só na Igreja Católica, a todo tempo da nossa vida, mas na Igreja Católica também. Eu já saí da Santa Missa antes dela terminar. Eu já fiz isso, porque o sacerdote fez uma coisa que não pode ser feita, que não vale. E não é porque o padre fez que eu vou aceitar. Vocês se lembram do vídeo que eu fiz de valores? Não é porque o sacerdote fez que eu vou engolir. Eu tenho os meus valores, eu sei o que é a verdade. Então eu não aceitei e eu saí da igreja. Para fazer a homilia, aquilo é o papel do sacerdote ou de um ministro específico que o acompanha durante a Santa Missa. Então uma outra pessoa, um fiel leigo, não é autorizado a fazer o sermão. Não é autorizado a fazer a homilia. Um fiel leigo não pode fazer isso. E uma vez eu estava participando da Santa Missa e chegou a hora de fazer a homilia e o sacerdote chegou no microfone e falou: agora, para dar a mensagem para vocês,
vem o digníssimo prefeito da cidade que está na missa hoje aqui com fariseu. É um fariseu. É um sepulcro caiado, como Jesus Cristo falou. Por fora vocês são pintados a cal, branquinhos, bonitos. Por dentro vocês são cheios de podridão. É um fariseu de um mentiroso, porque, primeiro lugar, aquilo que o padre fez nesta missa que eu estou falando para vocês foi um ato político. Porque ele podia, já que é para chamar alguém, chama qualquer um. Por que chamou o prefeito da cidade? Segundo, que o prefeito da cidade tinha, naquela época, uma vida tão torta, gente, que ele não tinha condições de dar mensagem para ninguém. Como eu não tenho. Eu também não tenho. Eu não presto para dar mensagem para não sei. Então, gente, eu saí da missa, porque aquela missa não valeu para mim. Embora a missa em si valha, mas eu não me senti bem, eu saí daquela missa e eu fui assistir a missa em outro lugar. Então não é porque o padre fala, porque o Papa fala, que nós vamos falar, é verdade, o Papa falou que é, então é. Não, se ele falou uma coisa que não é, não é. Mas ele é o Papa, mas não é o que ele falou. Então eu não estou falando para vocês que eu sou cego na Igreja Católica, que eu estou com os olhos vendados, que eu estou dominado por tudo que acontece na Igreja Católica. Não estou falando isso. Não estou falando que eu sou assim, não estou pedindo para vocês serem assim. Agora, a gente aceitar, calado, todas as barbaridades que falam da nossa religião também, não. A cada vez que eu ouvir uma barbaridade dessa, eu vou vir aqui e vou dar o meu direito de resposta. Aquelas cinzas vêm das palmas queimadas. A quaresma, nós estamos querendo viver com Cristo no deserto. Nós estamos querendo estar com Cristo, pensando, jejuando. Esse é o sentido da quaresma. Não é que a quaresma é um período onde eu purifico todos os pecados que eu cometi antes da quaresma, e na quaresma eu fico santinho e beleza pura, e depois eu sigo minha vida em frente. Não, não é isso. A quaresma não é isso, não. A quaresma não é um momento que a igreja escolheu para purificar todos os pecados das outras pessoas que se entregaram para a carne durante o ano inteiro. Não, não é isso, não. Agora, também é bem verdade o seguinte: aquelas pessoas, algumas delas que vão lá no carnaval, depois elas vão e elas entram na Santa Missa e tomam o Santo Corpo e Sangue de Cristo na comunhão, olha, essas pessoas estão cometendo um erro gravíssimo contra as suas próprias vidas. Porque nós temos que estar em um estado de graça o melhor possível para poder participarmos da Santa Comunhão. Não sou eu que minto, que cometo adultério, que roubo, que no domingo vou lá simplesmente entrar na igreja, entrar na fila da comunhão e comungar. Eu estou comungando a minha condenação. Não está escrito na Bíblia que nós somos templos do Espírito Santo? Como que eu posso ser templo do Espírito Santo me entregando para toda espécie de barbaridade que acontece no mundo a cada dia? Mentira, falsidade, idolatria. Como? Eu me preparei durante a minha semana, eu tenho estado preparado durante a minha vida para comungar o Santo Corpo de Cristo? Não. Então como é que eu posso fazer isso? Então, se existem pessoas que eles se chamam de católicos e vão ao carnaval e volta, olha, o padre não tem uma listinha ali no altar para saber, você não pode entrar que você foi no carnaval, fica de fora. Você, Joaquim pode entrar, não foi por... Maria pode entrar que não vai. E você, Luciana, volta, foi pro carnaval. Não pode. O padre não tem essa lista. Ele tem culpa, ou ele pelo menos sabe que aquela pessoa foi participar dessa festa do Satanás, que é o carnaval, e depois foi para a Santa Missa. O padre não sabe. Segunda coisa, a Igreja Católica, ela acolhe aquelas pessoas que são errantes no mundo. Ela acolhe. Ela não vai falar para a pessoa, olha, você que foi para o carnaval nunca pode vir aqui na participar da missa.
ela vai ensinar aquela pessoa, ela vai falar, venha, se converta, venha ver o que é aqui o catolicismo, venha ver o que é a vida de Jesus Cristo, venha ver como Jesus Cristo te abençoa, te santifica, te purifica, como Ele te ama, como Ele quer te salvar, venha, eu, pecador, venha. A Igreja Católica acolhe as pessoas para convertê-las, para mostrar o lado da luz, o lado de Jesus Cristo. Mas autorizar, permitir que a pessoa vá ao carnaval, como foi falado, não, isso eu não concordo. Eu nunca escutei um sacerdote dar uma explicação dessa. Nunca. Durante 47 anos da minha vida, 48 anos da minha vida eu fui na igreja no Brasil, e fazem 10 anos que eu vou às igrejas, às santas missas, aqui nos Estados Unidos, em Orlando. Nenhum sacerdote, brasileiros ou americanos, ou sacerdotes de outras nacionalidades, hispanos. Nós temos um sacerdote vietnamita, faz a Santa Missa em inglês, naturalmente. Eu gostaria que todos vocês escutassem a mensagem desses padres. A mensagem desses padres. O amor, a vida em Cristo, a conversão dos pecados. Cuidar do seu próximo, amar o seu próximo como você ama a si mesmo, amar a sua família. Esses são os ensinamentos dos sacerdotes, daqueles do Brasil e dos que estão aqui. As igrejas católicas que eu vou, o que elas ensinam é isso. Agora, se tem católico, outra pessoa de outra religião, indo em santas missas que se explicam outras coisas, bom, primeiro, eu não tenho esse testemunho de vida. Segundo, se a Santa Missa explicar uma coisa diferente do que está na Bíblia, realmente está errado. Realmente está errado. De novo, eu vou repetir. Assistam os vídeos do YouTube do Padre Paulo Ricardo. Vocês vão ver o que é o catolicismo de verdade. O de verdade. Ponto. Quando alguém também quer atacar uma instituição ou uma pessoa, arruma-se defeito até no que está certo. Porque a pessoa vai falar assim, ó, então, o Marcão lá, agora ele está acertando, né? Mas errou a vida inteira também. Então, quando alguém quer atacar alguém, gente, arruma-se defeito. É fácil atacar alguém, é fácil. Mas, de novo, alguém está prestando atenção nos acertos que a Igreja Católica vem fazendo nos últimos 2026 anos? Não, a pessoa pega os defeitos conhecidos e fica remoendo esses defeitos, já está remoendo, não dá nem direito, digamos assim, isso é uma palavra minha, eu que estou pensando desse jeito, não dá nem direito da própria Igreja Católica começar a acertar, porque é tanta pedrada. Porra, gente, não é desse jeito que funciona. Então, tá aí. As cinzas não tem nada a ver com as coisas que foram queimadas e que eles pegam as cinzas e passam. Não são as coisas que foram queimadas. São as palmas que foram estendidas no chão para o nosso Senhor Jesus Cristo passar. São estas, é dali que vem as cinzas. E a quaresma não é um período pós-festa carnal que a igreja permitiu, porque não permitiu. E aí na quaresma as pessoas que foram lá participar dessa festa maldita, a igreja as acolhe e as santifica e as perdoa e tudo. As coisas têm que ser entendidas. A Igreja Católica acolhe as pessoas não porque elas foram no carnaval, porque é o papel da igreja acolher as pessoas. Jesus Cristo falou, eu vim neste mundo para os doentes. Quem está sadio não precisa de médico. Então Jesus Cristo veio para
um pobre coitado igual eu, que peco e não consigo ter uma vida certa. Tento, mas não consigo. Então é para mim que Jesus Cristo veio. Então a Igreja Católica está com as portas abertas para receber todo aquele que tem a intenção de se converter. Mas, de novo, não está lá na entrada da Igreja Católica um padre. Você, qual que é a sua verdadeira intenção? Ah, não vale. Essa aqui não vale, volta. Quando você tiver uma outra intenção melhor, não, essa aqui não está assim. A pessoa entrou na igreja, está participando da Santa Missa, está dentro da igreja. Ah, mas a igreja aceitou aquele cara. Bom, primeiro, não sabe os defeitos daquele sujeito. E segundo, mesmo que soubesse, aceitou para convertê-lo, para colocar a luz de Cristo dentro de si. Esse é o ponto, gente. Tenha uma feliz terça-feira. Deus que continue sendo misericordioso com todos nós.